O senador Eduardo Girão pediu da tribuna do Senado desculpas ao povo brasileiro pelo papel a que aquela Casa Legislativa vem se prestando. O senador disse: "Quero pedir desculpas à população brasileira por uma casa como a nossa que assiste de camarote um poder usurpar a competência do outro e criar esse caos constitucional que vive o nosso país." O senador fez um panorama da escalada autoritária que se desenrola em permanente crescente há alguns anos, mencionando especialmente a censura ao influenciador monarque e a busca e apreensão contra um senador em pleno exercício do mandato, contrariando frontalmente a Constituição brasileira. Eduardo Girão disse: "Quero me ater à questão da Constituição brasileira, que está sendo rasgada, vilipendiada de diversas maneiras jamais vistas. E o Senado da República é corresponsável por isso. É inadmissível o silêncio nosso ou qualquer tipo de chacota. Neste momento, é hora de se posicionar para defender esta casa, que vai completar 200 anos no ano que vem e que tem uma péssima imagem cada vez pior perante a população brasileira. O Senado vegeta. E ele só tem uma chance, no meu modo de entender, nessa letargia, nessa inércia a que nós estamos submetidos, de soerguer com altivez. É a população brasileira, de forma ordeira, responsável, pacífica, se manifestar. Eu sei que tem muita gente com medo, mas eu vou me manifestar com essa sanha de perseguição do Poder Judiciário?" O senador questionou: "O que nos resta para os nossos filhos e netos? O que nos resta mais? Assistir à derrocada geral? Perseguir um a um quem pensa diferente? Já tem aí jornalista, parlamentar, religioso, empreendedor. O que mais a gente vai esperar para não deixar o Brasil caminhar vigorosamente para uma ditadura? Porque os sinais estão aí." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em votos as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Agora, viram, sem reação, uma operação contra um senador em pleno exercício do mandato. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por
palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Senadores sabem que a graça presidencial foi extinta. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora presidente, senadora Ivete da Silveira, a quem eu tive a honra e a alegria de dar posse. Olha como é que são as coisas na vida. Hoje estou sendo liderada pela senhora nessa sessão. Muito feliz aqui. Senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo, nos ouvindo, por esse pool extremamente atencioso e eficiente da Casa Revisora da República, a nossa comunicação aqui.
Olha, esse dia 16 de junho, senhora presidente, eu gostaria de dedicar reflexões. A reflexões do momento que o Brasil está vivenciando. Ontem foi um dia, aliás, essa semana, não tem semana mole aqui, né? E a gente está vendo no Brasil uma escalada autoritária muito grande que tem assustado os brasileiros, né? Tem deixado o brasileiro, que é um povo feliz, por natureza, é um povo alegre, que acolhe todo mundo. Você percebe que no planeta inteiro o brasileiro é amado. Quando se fala em Brasil, as pessoas lá fora, em outros países, elas já começam logo a relaxar, porque é um povo especial. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, ali de evangélico praticamente chegando na maior também do mundo. Todo mundo se dá bem, mas o brasileiro está perdendo o sorriso, está enferrujado, como dizia aquela música do Legião Urbana, música há tempos. A gente vê o brasileiro hoje com medo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho 50 anos de idade. Eu sei que eu aparento mais, mas eu tenho 50 anos de idade. E eu nunca vi isso em toda a minha existência. Para mim, a nossa democracia está em frangalhos, se é que a gente pode chamar de democracia, o que a gente tem hoje no país. E eu faço uma reflexão aqui. Eu sou de direita, sou conservador, mas respeito profundamente quem pensa diferente de mim. E tem até pautas de outras correntes partidárias, ideológicas, que eu abraço. Mas eu fico profundamente constrangido, como democrata, do que está acontecendo no Brasil hoje. E tem algumas coincidências que vão nos mostrando a gravidade da situação. Na quarta-feira, um influenciador digital, youtuber, que tem programas, que é conhecido, que tem recorde de audiência, por mais que eu não concorde com algumas falas dele, eu não concordo, mas ele tem o direito de se manifestar. Ele foi derrubado de novo. Chama-se Monark. E se eu for falar a lista de pessoas no Brasil que estão com a liberdade de expressão cassada, eu ia ficar aqui mais do que esses 15 minutos que ainda me restam, falando nomes, seja pessoas de orientação religiosa, sejam pessoas de empreendedores que geram empregos para o Brasil, divisas, seja parlamentares. Hoje nós temos presos políticos no Brasil. Isso não pode estar normal. A gente não pode achar isso correto. Agora, tem a coincidência também. É tudo do mesmo lado. Todas essas pessoas que hoje são perseguidas, intimidadas no Brasil, elas são conservadoras. Aí fica aquela questão, mas há 2000 anos, mais de 2000 anos, nós cristãos, nós éramos jogados por seguir o Mestre Jesus nas arenas, às feras, aos leões. Éramos ali torturados, a população vibrando, a população ali naquela arena. Era um festival, porque seguíamos o Cristo. Hoje, teve um avanço,
Claro. Mas eu ainda vejo a gente com muito atraso, especialmente nesse momento, dando passos aqui no Brasil inimagináveis até pouco tempo. Hoje o avanço é o seguinte: nós somos censurados pelo que a gente pensa, pelas posições que temos. E a tortura não é física, mas é psicológica. O brasileiro está com medo. E a gente precisa entregar a verdade, precisa jogar luz nesses tempos sombrios que nós estamos. Então o monarca foi cassado na quarta-feira, foi censurado na quarta-feira. No dia seguinte, um senador da República, já tinha vários deputados, tem deputado até preso, que eu repito, eu discordo do que o Daniel Silveira falou, acho que tem que ser processado e tem no Código Penal para que injúria, difamação seja punido. Agora, prender, tirar suas redes sociais, encarcerar, é algo surreal. Deputado lá de Santa Catarina, o Zé Trovão, com tornozeleira eletrônica até ontem, anteontem. Deputados no inquérito, que estão no inquérito chamado Fim do Mundo, que aquele mesmo que é o juiz, é aquele que é o promotor, é a vítima, é o dono da bola, o dono de tudo. Um inquérito que não tem fim, que não obedece o devido processo legal, está lá, um monte de gente nele, com a espada na cabeça, a espada da justiça, entre aspas. E ontem foi o dia do Senado Federal. Eu quero aqui ler uma manchete de um jornalista brasileiro, muito corajoso, chamado Silvio Navarro, que na revista Oeste ele coloca assim: caso Marcos Duval, Moraes cruza a linha do Senado. Ministro do Supremo avança pela primeira vez contra um senador e deixa a Casa Moderadora do STF em alerta. Aconteceu aqui. Eu não quero entrar no mérito, absolutamente, não quero defender ninguém, porque eu acho que temos sim que tomar medidas com relação às prerrogativas da casa. Por que que isso aconteceu? Todos sabem, historicamente, que na hora que vem um poder invadir o outro, isso aqui está acontecendo semanalmente, posso dizer assim, aqui no Senado Federal, quando as cortes do Brasil, especialmente o Supremo, legisla em nosso lugar. Que não me deixa mentir, a lei sobre drogas do Brasil, o artigo 28, que vai ser votado na próxima semana, está na pauta da próxima semana, que nós votamos 2 vezes, tanto no governo Lula lá atrás, 20 anos, como no governo Bolsonaro, e mantivemos a lei. O Supremo agora está questionando a inconstitucionalidade do artigo 28, que é para descriminalizar o porte de droga. Algo que a população brasileira é contra, mais de 80% dela. Mas o Supremo não quer saber. E o Senado nada faz. Quantas gerações nós vamos perder com essa medida? Está lá a Califórnia, está lá o Uruguai, mostrando o que está acontecendo hoje, com medidas similares. O aborto, que também 80 e tantos, quase 90 dos brasileiros é contra.
o STF está querendo pautar esse semestre. Algo que a gente delibera sobre isso, discute, faz audiência pública, legislação na Câmara e no Senado. Marco temporal, marco do saneamento, tudo o STF invade a competência dessa casa. Mas invadiu agora até fisicamente de novo, depois de um longo e tenebroso inverno. E uma operação dessas tem que ter a anuência, historicamente sempre foi assim, a anuência do presidente dessa casa. É muito triste ver o Senado, que antes estava até de joelhos, quando eu cheguei aqui, sob pedidos de impeachment, nunca deliberou, sobre CPIs do judiciário, de abuso. Tantas outras medidas são engavetadas sistematicamente. A sociedade não acredita mais, o nosso conceito está lá embaixo. E eu sou apenas um senador aqui, e respeito a todos, aprendo com todos. E, como um, eu quero pedir desculpa à população brasileira por uma casa quase bicentenária, como a nossa, que assiste de camarote um poder usurpar a competência do outro e criar esse caos constitucional que vive o país. Então, eu vou fazer aqui a leitura rápida, para a gente entender do que é que está se tratando, do que é que aconteceu ontem, de um senador que está numa CPMI, que eu também estou, presidente, senador Ivete, numa CPMI que quer fazer autópsia de um cadáver que está na sala. Só que um governo que não queria essa CPMI, o governo Lula, todo mundo sabe que não queria de jeito nenhum, sabotou, boicotou até a última hora, quando não deu mais, quando aquelas imagens foram vazadas pela CNN, mostrando o general do Lula ali, junto com a sua equipe, quase que anfitrionando as pessoas, imagens de um fotógrafo, quase que encenando, me parece ali, não, vamos quebrar de novo, vamos fazer, não, o ângulo tem que ser esse. Onde é que dá para se entender isso? E esse cadáver está na sala. Só que o governo Lula quer fazer a autópsia sozinho, antes de enterrar. Uma CPMI que é um instrumento da minoria, da oposição, sempre foi isso, foi sequestrado por esse governo para sabotar, para blindar as investigações amplas e restritas que a sociedade precisa saber. A sociedade toda, de direita, de esquerda, de centro. Por que essa blindagem? Só que a autópsia de um lado, os legistas do outro lado têm que estar junto. E esse senador, Marcos Duval, colega nosso, que entrou conosco aqui, é titular e estava confrontando, fazendo o seu trabalho. Se ele exagerou em alguma posição, que tenha investigação, mas não com usurpação de artigos constitucionais. Querem calar? É isso, senador Marcos Duval? Por quê? Por quê? Pela revelação de um documento da ABIN, que a própria Folha de São Paulo disse que o governo federal, lá atrás, sabia que os objetivos dos vândalos que entraram aqui na Câmara, no Palácio do Planalto e no STF, era destruir fisicamente as instituições? O que é que o governo Lula fez? O senador Marcos Duval está diariamente questionando isso. Onde estava a guarda presidencial que foi desmobilizada? Por quê? Horas antes do ataque, se o governo sabia, pelo relatório de 48 alertas de agências
que o objetivo era esse, onde é que estava a Força de Segurança Nacional? Por que não deixam a gente ver as imagens do Ministério da Justiça, externas e internas? Por que esse medo? Não é para fazer autópsia do cadáver? Não tem que ver se foi envenenamento, se foi alguma outra coisa? E o senador revelou, até outros senadores, senador Espiridião Amin também, que o próprio STF foi alertado também sobre esse relatório da ABIN 2 dias antes dos ataques. A pergunta que fica, por que foi tão fácil adentrar na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro, se eu mesmo tive dificuldade aqui para vir trabalhar nessa casa? Aliás, essa casa que foi violada ontem aqui no gabinete interno de trabalho de senador. Eu mesmo tive dificuldade de entrar no final do ano, porque a barreira era grande, era proteção para todo lado. Será que tinha essa proteção no dia 8 de janeiro? Como deveria ter, força máxima para evitar? Será que houve omissão do governo federal? É isso que não estão querendo ver, que a população veja, uma investigação? Porque eles recusaram todos os requerimentos nossos, da oposição, para investigar tudo. E nós, da oposição, aprovamos todos os deles. Todos. Será que ninguém está vendo isso? Não está muito claro? Então, senhora presidente, conforme a nova redação dada pela emenda constitucional número 35 de 2001, artigo 53, diz, olha como é claro como o sol: deputados e senadores são invioláveis e penalmente, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Já o artigo 102 da nossa Constituição define como prerrogativa fundamental do Supremo Tribunal Federal guardar a própria Constituição. O Brasil assistiu, sim, estarrecido, continua assistindo mais uma arbitrariedade vinda da nossa Corte Suprema, ao mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão no escritório, residência e no próprio gabinete, aqui dessa casa, no Senado Federal. Marcos Duval, senador, foram bloqueadas, e isso é gravíssimo também, as redes sociais, e tomado o seu celular pela segunda vez, porque ele já tinha dado depoimento lá atrás, meses, e por a determinação do Supremo, o celular ficou retido de um senador da República, enquanto ele estava indo espontaneamente como testemunha. E retiveram o celular dele. Isso tem devido processo legal para reter celular de senador da República? Foi retido, foi tomado novamente. A justificativa da medida é que estaria havendo obstrução das investigações sobre o dia 8 de janeiro. A questão do senador toma contornos ainda mais dramáticos se falarmos da apreensão do seu celular. Aparelho esse que revelaria, segundo inúmeras matérias dos meios de comunicação, conversas do parlamentar com gente poderosa da República. Ocorre que esse celular já tinha sido apreendido e devolvido quando o Marcos Duval tinha ido, no primeiro momento, prestar depoimento à Polícia Federal. Por que a nova apreensão? Estamos todos perplexos. Obstrução, depois de tanto esforço para instalar uma CPI destinada a expor para a população toda a verdade? O que pode ter mais legitimidade perante a nação? Eu, senhora presidente,
eu queria dizer que meu tempo já foi, a senhora está sendo muito benevolente, mas eu quero me ater à questão da Constituição brasileira, que está sendo rasgada, vilipendiada, de diversas maneiras, jamais vistas. E o Senado da República é corresponsável por isso. É inadmissível o silêncio nosso, ou qualquer tipo de chacota. Nesse momento é hora de se posicionar para defender essa casa que vai completar 200 anos no ano que vem e que tem uma péssima imagem, cada vez pior perante a população brasileira. O Senado vegeta. E ele só tem uma chance, no meu modo de entender, nessa letargia, nessa inércia que nós estamos submetidos, de soerguer com altivez a população brasileira de forma ordeira, responsável, pacífica, se manifestar. Eu sei que tem muita gente com medo, mas eu vou me manifestar com essa sanha de perseguição do Poder Judiciário. O que é que nos resta para os nossos filhos e netos? O que é que nos resta mais? Assistir a derrocata geral? Perseguir um a um que pensa diferente? Já tem aí jornalista, parlamentar, religioso, empreendedor. O que mais que a gente vai esperar para não deixar o Brasil caminhar vigorosamente por uma ditadura? Porque os sinais estão aí. Até um dos maiores ditadores da atualidade, sanguinário, que levou seu povo à miséria, à fome, à humilhação, à violência, inclusive Maduro, foi recebido com honra de Estado por esse governo que está aqui. Ontem o governo Lula, para completar, é tão sem noção que ainda flerta com a ditadura da Nicarágua, do Daniel Ortega, sustenta, faz acenos, e tudo isso foi proibido de se dizer na campanha presidencial. A relação de Lula com a Nicarágua e a relação de Lula com a Venezuela, com essas ditaduras, porque os países, as pessoas não têm culpa disso, mas os autocratas, os tiranos sim, e o Brasil dá esses sinais péssimos para o mundo de que está no caminho totalmente contra valores e princípios do povo brasileiro, que é da paz, que é do diálogo, que é de uma relação afetuosa, democrata, apesar de ser jovem a nossa democracia. Mas hoje nós estamos vivendo, e eu encerro aqui, um momento muito difícil. Eu quero terminar com a frase de um estadista irlandês chamado Edmund Burke. Ele dizia o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. Que os brasileiros possam dar as mãos com muito amor, com muita fé, com muita esperança, que está no comando. Alguns pensam que são deuses, mas quem está no comando é Jesus. Deus está no controle de tudo e vai libertar essa nação com ação de boa vontade, com oração. É momento também de oração de todas as religiões pelo nosso amado Brasil. Deus abençoe essa pátria. Obrigado.